Olá pessoal, vamos continuar o assunto de equilíbrio químico. Hoje vou tratar sobre equilíbrio iônico, que é uma parte do assunto de equilíbrio químico. Equilíbrio iônico é o estudo dos equilíbrios químicos envolvendo soluções aquosas de ácidos fracos e bases, que apresentam partículas iônicas e moléculas não ionizadas. O equilíbrio iônico é um caso particular de equilíbrio químico, que apresentam íons. O assunto de hoje vai abordar toda aquela questão de ionização e dissociação por parte dos ácidos e bases. Para os equilíbrios iônicos, tem-se o alfa, que é o grau de ionização dos ácidos ou grau de dissociação iônica, no caso das bases, é a grandeza que indica a porcentagem de ácido que sofreu ionização na solução. Quanto maior o alfa, quanto maior o grau de ionização ou dissociação, mais forte é o ácido ou a base. Isso é um assunto que a gente conseguiu ver no primeiro ano, lá em funções inorgânicas. Como é que calcula o grau de ionização? Você tem o número de mols ionizados ou dissociados dividido pelo número inicial de mols. Grau de ionização é a separação dos íons, das partículas, nesse caso dos íons. O que é interessante, quanto mais separados for um ácido ou uma base em meio aquoso, mais forte será esse ácido, mais forte será essa base. Outra questão também é o K, que é a constante de ionização ou constante de dissociação iônica. Pode ser representada por Ki ou por Ka, que para ácidos, ou Kb para a base. Então pode ser usado a constante de ionização Ki, Ka e Kb. É a mesma coisa, certo? K para ácido, Kb para base, Ki para ambos. Quanto maior o Ka, mais forte é o ácido. Quanto maior o Kb, mais forte é a base. Então, se vocês comparam várias soluções, várias soluções em equilíbrio, várias reações em equilíbrio, quanto maior o Ka, o valor da constante, mais forte é o ácido ou mais forte é a base, certo? Isso serve para quando você tem um comparativo de reações em equilíbrio, de ácidos em reações em equilíbrio. Vamos agora. Um exemplo aqui, ó, nós temos a ionização do ácido cianídrico, que vai formar o íon hidrônio, que é o H+, mais o ânion cianeto. Então nós temos aí o Ki, a constante de ionização. Ó, você percebe que a água não vai entrar no processo, né? Você tem os produtos, o produto dos produtos, dividido pela concentração dos reagentes. É o produto da concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Como HCN é um ácido, Ki é igual a Ka. Então você poderia substituir esse Ki por Ka, já que o HCN é um ácido. Ácido de arrênios, pois começa com H, com hidrogênio. E em meio à água libera o íon H+, ou o íon hidrônio. Já nessa outra equação, nós temos uma base, o hidróxido de amônio. Como é que ficaria a constante de ionização? É nesse formato. Como o hidróxido de amônio é uma base, Ki é igual a Kb. Você poderia usar o Kb nesse caso, que é a constante de ionização da base. Observação, a água não entra na fórmula do Ki, pois sua concentração é constante. Então, se você observar, tem água nos dois processos, né? Só que na primeira equação do ácido aparece a água no processo. É evidente que a água aparece, mas ela não entra no cálculo da constante de ionização, nem do ácido nem da base. Da base, observa-se que eu indiquei, são indicados nas participantes que está em meio aquoso, em meio à água. Pronto. Então, ó, Ki, Ka e Kb só variam com a temperatura, assim como o Kc, que a gente viu um assunto no início do equilíbrio químico. Essas constantes só variam com a temperatura. A constante de ionização é definida para soluções diluídas de ácidos e bases fracos. O estudo do equilíbrio iônico, ela é importante e ela só é válida mesmo, só tem fundamentos para ácidos e bases fracas, certo? Onde sua diluição, sua força
seu grau de ionização não é tão grande. Como os valores, agora uma coisa muito importante, como os valores de Ka e Kb são valores muito pequenos, né, tanto a constante de ionização da base quanto do ácido, eles têm valores pequenos. Usa-se geralmente, por vezes, na verdade, questões de comodidade, por questão de comodidade, o logaritmo dessas constantes, representados por pKa e pKb, potencial da constante de ionização do ácido, potencial da constante de ionização da base, certo? Quanto ao Ka, a constante de ionização cresce, o pKa decresce. Então, se você pega uma tabela de constante de ionização dos ácidos, se você for converter essa tabela para o potencial da constante de ionização, pKa, observa-se que há um decréscimo. Então, se o Ka é alto, o pKa é baixo. Então, ácido forte tem Ka maior do que e pKa menor. Vamos lá. Se você tem uma relação de ácidos, quanto maior o Ka, mais forte é o ácido. Quanto menor o pKa, mais forte é o ácido. É isso que eu quero falar. Então, você tem uma relação de ácidos. Ele deu lá a constante de acidez de todos os ácidos. Então, quanto maior essa constante, mais forte é o ácido. Porém, se ele deu o pKa, quanto menor o pKa, mais forte é o ácido. Então, se ligue nessa dica aí. Equilíbrio iônico, lei da diluição de Ostwald. A lei da diluição de Ostwald relaciona a constante de ionização com o grau de ionização e a concentração em mol por litro de uma solução ácida, de um ácido ou de uma base. Lembrando, novamente, como é que se calcula o grau de ionização ou o grau de dissociação. Número de mols ionizados dividido pelo número inicial de mols. Ou seja, foram dissolvidos 10 mols e foram ionizados 5 mols. Então vai ficar 5 sobre 10. O grau de ionização é dado em porcentagem. Aí, sempre nas fórmulas vocês convertem, vão dividir por 100 para poder converter. Assim, o número de mols ionizados, se eu quiser calcular, quero saber o número de mols ionizados a partir de um grau de ionização, vai pegar número de mols ionizados é igual a grau de ionização vezes o número de mols inicial. Então, a lei da diluição de Ostwald fica da seguinte forma. Constante de ionização, você pode calcular dessa forma. Constante de ionização é igual a molaridade, concentração molar, mol por litro, vezes o grau de ionização elevado ao quadrado, dividido por 1, menos alfa. Então, novamente, ó, constante de ionização é igual a molaridade vezes alfa ao quadrado, grau de ionização ao quadrado, dividido por 1 menos alfa. Então, nós temos aí a molaridade e o grau de ionização, né? Um em cima e embaixo, só que o de cima fica elevado ao quadrado. Agora é o seguinte, quando se tratar de ácidos fracos, ou seja, quando o grau de ionização for menor ou igual a 5%, a lei de diluição de Ostwald fica da seguinte forma. Lembrando que a outra forma é para ácidos fortes e moderados, certo? Agora, quando o ácido for fraco, tiver um grau de ionização abaixo de 5%, menor ou igual a 5%, a lei da diluição fica assim, bem mais simples. Constante de ionização é igual a molaridade vezes o grau de ionização elevado ao quadrado. Um exemplo aqui bem simples. Uma solução de 0,01 mol por litro de um monoácido está 4% ionizada, ou seja, 4% de todas as partículas, todas as moléculas sofrerão ionização, separarão. A constante de ionização desse ácido é, então, como saber a constante de ionização? Então, ó, resolução, coloquei a fórmula, já que se trata de um ácido fraco, que é menor que 5, o grau de ionização. Então, coloca assim, ó, constante de ionização é igual a 0,01, que é a molaridade, vezes 0,04. Observe, eu peguei o 4% dividido por 100. Então, vai ficar 0,04 elevado a 2. Resolvendo o problema, vai dar 0,00016, ou 1,6 vezes 10 a menos 5.
né? Então, observe que o KI, nesse caso, tem um valor muito pequeno, né? Na próxima aula, eu vou ensinar como calcular o pKa, aplicar o logaritmo. Equilíbrio iônico e efeito íon comum. Bom, um assunto que é muito corriqueiro até no Enem, né? É um assunto muito teórico, mas que explica muitos processos químicos, é o efeito íon comum. O efeito íon comum, basicamente, é a aplicação da lei de Le Chatelier, foi explicado na aula anterior. Por exemplo, se adicionarmos acetato de sódio numa solução aquosa de ácido acético diluído, o que ocorrerá com a solução? Então, vou colocar aqui a equação de ionização do ácido. Então, nós temos aí o ácido acético. Vejamos aqui, ó, essa equação de ionização do ácido acético. Então, nós temos o ácido acético sofrendo a ionização, liberando o íon H+, e a parte do acetato, certo? Então, vou explicar colocando a dissociação do sal. Colocou o acetato de sódio e fez a dissociação. O que é que dá para se perceber? Que houve na dissociação do acetato de sódio a formação do íon acetato, que é um íon igual da formação da ionização do ácido. Ou seja, quando se adiciona o sal, vai acontecer que vai formar um íon comum. Então, vai adicionar o íon acetato, que esse está em negrito. Aí se aplica a lei de Le Chatelier. Quando se adiciona o sal num lado, quando se adiciona um participante de um lado, o equilíbrio é deslocado para o lado contrário à adição, que seria, nesse caso, o equilíbrio seria deslocado para o lado esquerdo. Veja que com o íon acetato, é o íon comum, como ocorre nesse caso a adição de um participante no lado direito, o equilíbrio será deslocado para o lado esquerdo, como acabei de explicar para vocês. O deslocamento do equilíbrio faz com que esses sejam consumidos e o grau de ionização do ácido acético diminua. Como vai formar? O equilíbrio vai ser deslocado para o lado esquerdo, vai formar mais ácido acético. Nesse caso, como vai formar mais o ácido puro, sem separar, o grau de ionização tende a diminuir. Se o grau de ionização diminui, vai provocar também a diminuição, o aumento do valor do pH. Portanto, o efeito do íon comum provoca a diminuição da concentração de íons H+, aumentando o valor do pH, que é o assunto da nossa próxima aula. Espero que tenham gostado, que tenham compreendido. E na próxima aula nós vamos trabalhar o potencial de ionização hidrogênio iônico. Certo, pessoal? Valeu!